com uma economia em recessão, com uma dívida que já supera realmente 100% do PIB, e se incluirmos as empresas públicas, pode haver ainda mais surpresas. Como é que, sem crescer, vamos reduzir a dívida para níveis sustentáveis? Não, mas nós vamos crescer. Não vamos é crescer com mais dívida, que é uma coisa diferente. Mas vamos crescer só depois de 2013, e mesmo assim é um ritmo que não será um ritmo para nos pôr ao nível de Sabe quanto é que nós crescemos, em média, nos últimos 10 anos? 0,7%. Menos de 1% ao ano. E fartámos de gastar dinheiro e endividámos o país. O endividámos aqui não é um plural majestático, porque não fui eu, como Primeiro-Ministro, que tomei essas decisões. O nosso país, nos últimos 10 anos, endividou-se à razão de 9,5% ao ano. É isso que todos os portugueses devem ao exterior. 9,5% ao ano, mais pobres, mais devedores ao longo dos últimos 10 anos. Deixe-me só concluir. E o Estado gastou pior do que qualquer outro nos últimos 35 anos o financiamento que foi buscar quer aos portugueses, hoje e em impostos futuros, bem como em instituições europeias. Ora, se a nossa perspectiva é continuar a crescer a este ritmo, que é como quem diz, a crescer menos do que a Europa e a tornar-nos mais pobres do que a Europa, então eu não desejo esse modelo de desenvolvimento a Portugal. Mas então, para crescermos corretamente para o futuro, nós temos de crescer, sobretudo, não à custa do Estado, mas do bom investimento privado e, em segundo lugar, à custa, sobretudo, do chamado setor competitivo da economia e não daquele que fica a crescer à custa do empobrecimento dos portugueses. Quer dizer, através do protecionismo da economia. É uma grande mudança. O que é que ela significa para os bancos portugueses, por exemplo? Significa que os bancos têm de emprestar mais dinheiro às empresas do setor produtivo, por exemplo, à indústria portuguesa, do que à construção. Os bancos portugueses emprestam, em média, 6% daquilo que podem emprestar à indústria transformadora e à agricultura. Quer dizer, aos setores mais exportadores da economia. E depois emprestam quase 70% dos seus recursos às empresas do Estado e ao setor não transacionável da economia. Leia-se, em particular, à construção e ao setor imobiliário. Se a perspectiva para Portugal é continuar a crescer nesta base, então está errada. E nós vamos continuar a divergir da Europa, a ter desemprego, como temos hoje. Nós temos hoje uma taxa estrutural de desemprego bem acima dos 10%. E tínhamos, ainda há 10 anos atrás, pouco mais de 5%. Então, o modelo que nos trouxe até aqui gera desemprego estrutural mais elevado, dívida do Estado, dívida das famílias e dívida das empresas. Como é que se pode considerar ajustado que o Governo queira crescer para o futuro na base do mesmo modelo? Só pode estar errado esse modelo. Então nós vamos ter de crescer de outra maneira. Mas essa culpa não foi só o papel decisivo do Governo, dos erros todos, isso é inadmissível, mas também houve erro da própria banca. Aliás, no relatório que estão a fazer da Troika à banca, essa autópsia deve mostrar bem esse crime. Com certeza que E sim. esse relatório não vai ser público. Repare que a banca teve enormes incentivos para orientar o crédito mal. Mas são esses incentivos que nós queremos mudar. Nós não queremos que a banca continue a emprestar para nós fazermos mais autoestradas, porque nós não precisamos de mais autoestradas. As pessoas que acham que é uma pena pormos em causa muitas das empresas privadas na área da construção civil, que de repente não vão fazer todas aquelas PPP que estavam destinadas e que isso pode ser horrível para muita gente, eu diria, isso seria muito pior para o país se continuássemos nesse caminho. Portanto, ainda bem que a banca não vai ter incentivos para continuar a orientar o seu crédito para esses setores. Mas o Armando Esteves Pereira perguntou, esse diagnóstico à banca, essa análise, vai ser tornada pública? Os portugueses têm ou não o direito a saber quem são os grandes sobreendividados? Como é que se aplicou o dinheiro? Hoje os relatórios do Banco de Portugal já nos dão informação muito fina sobre o estado do endividamento do setor privado
e no setor privado daqueles que se endividaram por razões públicas. Isso hoje já é bastante bem conhecido. Não, a questão dos novos Sr. Primeiro-Ministro. Houve pessoas A, B, C, com centenas de milhões de euros, e são várias, não é só uma, que se endividaram com favores de instituições públicas, dinheiro dos contribuintes, e isso não vai acontecer nada? Se me pergunta se esse é um processo que vai permanecer no futuro, não vai. Mas vai permanecer secreto ou só se vai saber para o arquivo? Não é uma questão de ser secreto. Repare, há uma regra de ouro também do sistema financeiro, que tem que ver com a informação que respeita aos clientes da banca. No dia em que a banca deixar de ter reserva sobre essa matéria, acabou o sistema financeiro em Portugal. Outra coisa é o Estado estar a proteger na banca qualquer investigação que se deva realizar fundada na suspeita de que existam maus créditos ou que possa ter até existido irregularidade na concessão desses créditos. Ora, o Estado não protegerá essas situações, que é uma questão completamente diferente.